Olá, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso encontro semanal tão prazeroso para mim, espero que seja para vocês também, onde nós podemos estudar a palavra de Deus, estar em contato uns com os outros, ainda que de forma virtual, e com isso nos fortalecemos uns aos outros com espírito de irmandade, de fraternidade, de igreja, de comunidade. Todos são muito bem-vindos aos canais da Safeliz. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e este é o nosso ponto de encontro semanal para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. Estamos avançando aqui no nosso estudo, chegamos à lição de número 8, que tem como título Aliança no Sinai. E nós iremos considerar o momento tão relevante quando Deus entregou a sua lei, o decálogo, os 10 mandamentos para o seu povo no passado. E antes de nós seguirmos com a lição, alguns lembretes. Esse link que aparece aí aqui na tela, ele vai lhe permitir estar em contato permanente com a Safeliz. Ela vai mandar para você diariamente a porção diária do estudo, vai mandar também o resumão, vai atualizar você com as novidades da Safeliz. E você tem a oportunidade de enviar seus comentários, de fazer o seu pedido de oração, lembrando que nós podemos orar e devemos orar uns pelos outros, mas a Safeliz também tem uma equipe de intercessores. E fica aqui sempre o nosso apelo, compartilhe a lição. Há pessoas que só receberão esse conteúdo se você o enviar. Então, seja um missionário enviando esses conteúdos para pessoas queridas, amigos, que de outra maneira não poderiam receber. E dessa maneira nós formamos aqui um grande grupo, uma grande família. Eu tenho sido sempre muito abençoado quando encontro pessoas, gente querida, que acompanha as lições, que desfruta das lições. Pastor, eu estou compartilhando, mando para um grupo de tantos, mando para um grupo de tantas pessoas, a gente que não são membros da nossa fé. E eu quero dar um abraço especial para todos esses que não são membros da Igreja Adventista, mas que tem estudado e usufruído desses momentos. Então vai o meu abraço aqui para você, que é muito bem-vindo a esse nosso espaço de estudos. E agora então, como sempre temos feito, convido você a curvar a sua fronte para juntos buscarmos a sabedoria de Deus para o estudo desta semana. Senhor nosso Deus, graças te damos por tantas bênçãos recebidas, por teus cuidados e direção. Te peço agora que nos conduzas com sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra para o estudo da porção desta semana. Que a tua graça se manifeste soberana na nossa vida. É meu pedido, é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aliança no Sinai, versos para memorizar, estão no início do capítulo 19, 4 a 6, e dizem assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós vamos considerar este texto já na introdução e na lição de domingo. E o autor começa fazendo uma pergunta que, a princípio, eu pensei que fosse uma pergunta assim, um pouco displicente do autor, mas não, tem um propósito. O Dr. Moscala é uma pessoa tão preparada e ele não faria uma pergunta a esmo de qualquer forma. A pergunta é a seguinte: para onde Deus levou os israelitas depois de libertá-los? A princípio, num primeiro olhar assim de relance, parece que a resposta mais comum será: olha, levou para o deserto e depois para a terra prometida. Do ponto de vista geográfico, físico, está corretíssimo. Mas o autor deseja que a nossa atenção, os nossos olhos sejam postos na afirmação que Deus fez nos versos que nós acabamos de ler. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. A resposta do ponto de vista teológico, do ponto de vista
do sentido espiritual que essa pergunta foi feita é que Deus conduziu o povo para perto dele. Que lição linda! Deus deseja estar perto do seu povo. Deus deseja que nós estejamos perto dele. Deus é aquele, como já mencionamos em outras oportunidades, o texto de Isaías 59, Deus é aquele que habita na luz inacessível, mas é também aquele que está perto de nós, todo aquele que é contrito e abatido de espírito. Quando nós nos afastamos de Deus, por alguma razão, o pecado sempre nos afasta de Deus. Ele sempre nos chama de volta. Um exemplo disso marcante, emblemático, é a história do início da humanidade, quando Adão e Eva pecaram. Então, o verso 9 de Gênesis 3:9 de Gênesis, registra a pergunta que Deus faz. Adão, onde estás? Onde você está? Essa é uma figura emblemática do plano da redenção. Deus deixando o trono de glória, de perfeição e santidade, baixando até nós e vindo nos procurar para nos oferecer redenção e salvação. Deus tirou os israelitas do Egito, da condição de escravidão, da condição de servidão, sem liberdade, sem capacidade de escolha, sem poder obedecer e cumprir os propósitos de Deus para eles como povo, e os trouxe, não foi para o deserto, não foi para a terra da promessa, ainda que eles tenham passado por esses dois estágios, mas Deus os conduziu para perto dele. Que lição linda, que pensamento maravilhoso. Da mesma forma como Deus conduziu o povo de Israel, do Egito para o deserto, a terra da promessa, mas sobretudo para perto dele, Deus também nos chama e nos convida para caminharmos nesta jornada de fé pertinho dele. Você tem andado perto do Senhor? Você tem aberto um espaço cada dia da sua agenda, da sua vida, para caminhar ao lado do Senhor? Essa é, sem dúvida, a melhor decisão que nós podemos ter. Duas frases curtas de Ellen White que me impactaram bastante. A primeira vem de Patriarcas e Profetas, página 317, diz assim: a mesma lei que foi gravada nas tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Olha que pensamento lindo. A outra frase de Ellen White está em Profetas e Reis, página 173, e diz assim: Deus escolheu Israel como seu povo, e eles o escolheram como rei. Nós, nesta semana, vamos estudar o Decálogo e vamos ver o seu significado, as funções da lei, os seus princípios, o seu significado, o seu sentido para nós, a sua validade. E eu espero que esta lição, esse estudo nos conduza para mais perto de Deus, para que Ele, da mesma forma como Ele escreveu a lei nas tábuas de pedra, Ele escreve em nosso coração, e da mesma maneira como Ele escolheu Israel, e Israel naquele momento respondeu positivamente, nós também possamos responder positivamente à escolha que Deus faz de cada um de nós. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição do domingo, que tem como título No Monte Sinai. E é interessante, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para a produção colocar o verso 1 do capítulo 19. Por favor, produção, coloque aí para nós. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E o verso 2 continua dizendo: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Olha que interessante, aqui é uma descrição. Números vai ser mais, o livro de Números é mais específico quanto às jornadas, mas aqui nos diz que no terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Refidim, onde haviam estado por um tempo, e foram ao deserto e ali se acamparam. E o verso 2 diz que eles se acamparam em frente do monte. Olha que interessante, irmãos. O comentário bíblico, o próprio autor da lição vai nos dizer aqui que Moisés voltou com o povo para o mesmo lugar
onde ele havia tido a primeira revelação de Deus na sarça ardente, o seu chamado. Eu fico imaginando, e a lição nos provoca a esse pensamento, quanta coisa passou na mente de Moisés. Ele agora não era mais um fugitivo da corte egípcia, ele não era mais apenas um pastor apacentando os rebanhos do seu sogro para cooperar com as coisas da sua família. Ele agora era um líder do povo de Deus, o instrumento pelo qual Deus utilizou para tirar o seu povo, para manifestar o seu poder. E assim Deus levou os israelitas para esse lugar onde ele pouco depois lhes daria os 10 mandamentos. Aqui a lição fala que o Jebel Musa, ou o Monte de Moisés em árabe, que fica aí na península do Sinai, com 2.285 metros de altitude, e aqui a lição afirma provavelmente onde Deus se encontrou com Moisés tantas vezes. É também a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar o seu povo. E aqui uma coisa interessante, no verso 3, há uma série de registros de que Moisés subiu ao monte de Deus. O verso 3, 19 e 13, é a primeira vez, o primeiro registro destas subidas de Moisés à presença de Deus. Então, após 2 meses de viagem, eles chegaram ao Sinai, onde eles vão ficar ali quase um ano. Cerca de um ano eles ficaram ali. E nesse ano Deus entregou inúmeras leis para eles. A estada de Israel no Sinai, afirma aqui o Dr. Moscala, ele é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros livros da Bíblia. Israel ali foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que ainda não havia se entregado à idolatria e ao paganismo. E aqui um comentário muito interessante nos diz que Deus tomou, que já falamos ali na introdução, reforçamos a iniciativa e estabeleceu essa aliança. Deus foi o iniciador, aquele que toma a iniciativa. Deus sempre toma a iniciativa. Toda e qualquer ação nossa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma resposta, é uma reação. A iniciativa sempre é de Deus nas questões espirituais. E ele estabelece essa aliança e sob a condição de obediência do povo e deles manterem um relacionamento de obediência com ele, Deus prometeu fazer deles um tesouro particular, uma nação santa, um reino de sacerdotes. É interessante, irmãos, que a península ali, não a península, o deserto do Sinai, esse monte, ele, lendo o comentário bíblico adventista, havia essa montanha alta e havia um espaço, uma planície, e eles ali se estabeleceram e ficaram por esse tempo todo, quase um ano. Eles estavam num espaço de tranquilidade, num espaço de paz para poder receber de Deus as orientações que os definiria como povo. Aqui fica uma lição espiritual para nós, irmãos. Nós também precisamos de um Sinai na nossa vida de tempos em tempos. Nós precisamos, muitas vezes, de escapar do barulho que a sociedade promove ao nosso redor. Nós precisamos de ter esse momento de Sinai com Deus a cada dia. Isso pode ser intensificado no sábado, quando nós, de uma maneira especial, paramos tudo para ouvir a voz de Deus ao longo desse dia. O Sinai também nos ensina uma outra lição. Ali era um deserto, e o deserto não é um lugar em que as coisas são produzidas. Então, nós precisamos lembrar também que nós vivemos nesse mundo de deserto, de pecado, e que por nossa própria força, por nossa própria capacidade, nós não temos condições de obedecer a Deus, de sermos fiéis a Ele, atender os seus reclamos, os seus mandamentos. Nós necessitamos desesperadamente da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa aliança foi o estabelecimento legal, diz aqui a lição, para a gente terminar o domingo, do relacionamento entre Deus e seu povo. E a fórmula geral da aliança, com uma outra variação que as palavras possam ter, é: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Olha, irmãos, que simplificação, ao mesmo tempo simples e profundo. Deus está desejoso de manter essa aliança comigo, com você, conosco. Eu serei o seu Deus, você será meu povo.
Deus tem sido de fato o meu Deus? Temos sido nós o povo do Senhor? Que seja assim. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Preparando-se para a entrega da lei. Então, os versos iniciais, na lição de domingo, 19, de 1 a 8, e agora a lição de segunda-feira vai ocupar todo o restante do capítulo 19. E aqui o povo devia se preparar. Os versos iniciais nos dão conta de que Moisés recebeu, ele foi ao monte e desceu, deu instruções, Deus o chamou novamente para agora dar instruções específicas. Então é a segunda vez que Deus vai pedir que ele suba ao monte, a partir aqui do verso 8, para dar a ele as instruções específicas de como o povo deveria se conduzir e se comportar na manifestação que ele estava para fazer. Então o povo deveria se lavar, tomar banho, estar limpo, e também eles deveriam lavar as suas roupas. Eles limites deveriam ser estabelecidos de tal maneira que ninguém deveria passar desses limites, nem ser humano, nem membros do povo, nem nenhum animal, porque quem fizesse isso morreria. Então, limites foram estabelecidos e eles deveriam também se abster de relacionamento sexual, de intimidade nesse dia. E em 3 dias Deus anunciou que eles se preparassem, deu a eles esses dias para se preparar, e esse cenário todo, com essa manifestação, e Deus disse como ele se manifestaria com relâmpagos, com trovões, com uma nuvem, com escuridão, e sons de trombeta, e fogos, e tudo isso tinha como propósito impressionar a mente dos israelitas para a grandeza da adoração. E existe, irmãos, uma lição aqui para nós. Higiene, limpeza que Deus solicitou do povo não foi só um elemento da adoração daquele instante, daquela circunstância. Deus espera que nós sejamos um povo limpo, um povo que tenha compreensão do valor da higiene. E aqui é uma lição para nós. Nós devemos comparecer à presença de Deus, especialmente quando estamos reunidos, sempre, irmãos, da melhor forma. Ninguém está prescrevendo roupas de marca, de grife, não é isso. Cada um vai à presença do Senhor da melhor forma que pode comparecer, que pode adquirir suas roupas, mas o princípio é que nós devemos sempre estar limpos fisicamente, higienicamente falando, na presença de Deus. Isso faz parte da característica do povo do Senhor, a limpeza, a higiene. E se tiver um perfumezinho, passe o seu perfume, não demais, mas vá da melhor forma que você possa comparecer à presença de Deus. A pureza externa, diz aqui o Dr. Moscala, deveria refletir a pureza interior e deveria ser um símbolo da dedicação a Deus. Esse evento, então, acompanhado de trovões, relâmpagos, a nuvem espessa que cobriu, os fortes sons de trombetas que levaram o povo até a estremecer de medo, eram para destacar a grandeza do Deus a quem eles iriam servir e adorar. E assim, os 10 mandamentos, eles ocupam o centro da revelação divina. Uma coisa interessante que Ellen White menciona é que a Moisés foi permitido subir nessa manifestação de Deus, mas ele não entrou na nuvem. Ele ficou na camada escura que circundava a nuvem. Olha, eu realmente não sabia disso e aprendi estudando aqui os comentários de Ellen White que aparecem na lição. E ela menciona, irmãos, em História da Redenção, página 97, que a majestade divina desceu numa nuvem com uma gloriosa comitiva de anjos que tinham a aparência de chamas de fogo. História da Redenção, página 97. O autor também menciona que os 10 mandamentos eles ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. Interessante, irmãos, aqui o autor gastou 3 parágrafos para nos informar que o decálogo, e ele insiste em usar essa expressão, porque foi proclamado por Deus de forma audível e foi também escrito por ele 2 vezes. Nós lembramos disso. A primeira, Deus
entregou escrito, depois a segunda vez Moisés preparou as tábuas e Deus escreveu nestas tábuas. O decálogo também é chamado de tábuas do testemunho, em hebraico edut, ou também palavras de aliança. E também lembramos que no texto original o decálogo nunca é chamado de 10 mandamentos. E essa é o fator curioso que eu aprendi aqui. A gente lê e sabe, é um detalhe, que lição preciosa são as lições da escola, é uma fonte de conhecimento, as lições da escola sabatina. 3 vezes ele é chamado de as 10 palavras, mas o termo 10 mandamentos não. Chamado de decálogo, de tábuas da aliança e as 10 palavras. E essa expressão que aparece aqui, dabar, elas também significam, além de palavra, sentença, assunto, discurso, promessa. Olha que interessante, olha como é um termo abrangente. Assim, nós somos levados a considerar que esse conteúdo, eles não eram não eram palavras soltas, eles eram palavras, eram princípios que continham também promessas de Deus para o seu povo. O autor também nos lembra que a Bíblia apresenta 2 versões do decálogo, uma em Êxodo 20 e a outra em 20, de 1 a 17, Deuteronômio 5, de 6 a 21. Essa segunda versão apresenta uma diferençazinha ali, especialmente no 4º mandamento, relacionando o sábado à libertação. Então você tem uma ênfase do sábado na primeira vez em Êxodo ligada à criação, e você tem uma segunda ênfase em Deuteronômio ligada à libertação. Então o sábado, isso não é uma contrariedade ou uma coisa negativa, é positivo. Então isso nos mostra que o sábado tanto está ligado à obra da criação, de acordo com o livro de Gênesis, Deus também criou o sábado, e ele também está ligado ao caráter redentivo da libertação. Olha que lindo significado, como isso amplia a compreensão do que é o sábado. E quando Paulo então faz um resumo da lei de Deus, ele a resume como sendo a lei do amor, sendo o amor a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. Para vermos aqui a descrição, eu não vou ler aqui, não vou mencionar, mas aqueles que irão compartilhar a lição com os membros das nossas igrejas poderão ler a descrição aqui dos versos 16 até o 18, a descrição específica daquilo que Deus anunciou de como seria, que de fato aconteceu, na realidade de quando Deus apresentou esta lei. E assim, desta maneira, estamos pondo um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos então para a terça-feira, que tem como título a entrega do decálogo. E o autor começa fazendo uma afirmação muito preciosa, dizendo que o decálogo, então as 10 palavras, elas não começam com os mandamentos, mas sim como um destaque da ação de Deus para com seu povo, e isso é graça, isso é uma revelação da graça. Quando lemos aqui os versos 1 e o 2, produção, põe para nós aí Êxodo 21 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus se apresenta como o libertador do seu povo, como aquele que o libertou da casa da servidão, como o libertou da terra do Egito. E esta apresentação de Deus com esta característica era uma lembrança de um Deus pleno de graça, um Deus que ofereceu redenção, libertação, salvação daqueles que os oprimiam. A palavra-chave no decálogo é amor. Romanos 13:10 nos diz que o cumprimento da lei é o amor. O mandamento supremo é o amor, expresso de 2 modos: amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio 6:5, e amar ao próximo como a nós mesmos, Levítico 19:18. Os 4 primeiros mandamentos do decálogo, portanto, explicam o significado de amar a Deus. Os 6 mandamentos seguintes explicam o significado de amar o próximo.
O decálogo começa com um princípio de honrar a Deus acima de todas as coisas, um amor vertical, e continua na manifestação de consideração e respeito para com os outros, o amor horizontal. É impossível, irmãos, nós praticarmos o amor horizontal se nós não vivemos a realidade do amor vertical. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa ligação com Deus, a nossa comunhão com Ele que nos fortalece, que nos habilita a vivermos o amor vertical, o amor do compartilhamento, o amor do relacionamento. Então, aqui o autor passa a fazer um breve comentário sobre os 10 mandamentos, e eu vou reproduzir aqui porque eu achei muito interessante e acho que vale a pena nós gastarmos esse tempo na lição relembrando isso. Então, mandamento 1, que está no verso 3 de Êxodo 20, honrar e reverenciar a Deus, dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações da nossa vida. Olha que lindo. Segundo mandamento, que está no verso 4, 5 e 6, honrar e preservar a posição exclusiva de Deus. Gostei desta palavra, a posição exclusiva de Deus na nossa vida, sem concorrência, sem substituição por ídolos ou qualquer outra coisa que nos afaste de Deus. Este é, portanto, o segundo mandamento. Nossas afeições mais puras devem ser dedicadas ao Senhor. O terceiro mandamento é a reverência ao seu nome, ao seu caráter e reputação, Isso está no verso 7. Então vem o mandamento do sábado, que está nos versos 8 até o verso 11, e nos ensina a honrar, descansar neste dia especial. Não é qualquer dia, é o 7º dia, é o sábado do Senhor, do 7º dia. Uma referência aqui em destaque é a criação. Deuteronômio, como mencionamos, ênfase na libertação. A soma das duas ideias são muito fortes. Nós separamos um dia da nossa agenda, da nossa semana, para honrar e glorificar a Deus, lembrando que Ele é o nosso Criador e lembrando também que Ele é o nosso libertador, o nosso Redentor. O quinto é o respeito aos pais. Está no verso 12. O sexto mandamento é o respeito à vida, nenhum tipo de morte, nem morte física, nem morte emocional, nenhum tipo de morte, nenhum tipo de chantagem com o outro, nenhum tipo de opressão. Esse é um mandamento muito amplo. Ele está no verso 13. Depois, o respeito, aqui o verso 14, não adulterarás, o respeito ao casamento, uma instituição divina tão combatida hoje, tão desprezada, tão destruída pela sociedade, desconsiderada, mas Deus fez questão de incluir, porque Ele mesmo é o autor do casamento e Deus sabia que a fidelidade conjugal em todas as etapas da vida, ela é uma fonte de bênção e felicidade. Depois, o respeito à propriedade. O 8º mandamento, não furtarás. O 9º mandamento, respeitar a reputação dos outros. Está no verso 16. E, finalmente, o verso 17, respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta manche o seu caráter. Eu confesso a vocês que eu nunca havia pensado no decálogo, usando sempre essa palavra em lugar dos 10 mandamentos, com algumas dessas ênfases que o Dr. Moscaro nos trouxe. Eu gostei muito, achei muito interessante. E Jesus, o autor lembra aqui que Jesus mencionou em João 14,15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu quero trazer aqui uma citação de Ellen White, que apareceu aqui na parte das citações, lá de Ellen White, que aparece na lição do professor, e ela diz o seguinte, é um texto, originalmente aparece em manuscrito 87, de 1894, diz assim, os grandes princípios contidos na lei de Deus nos ordenam amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqueles que amam ao Senhor
guardarão os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, que definem o dever do homem para com seu Criador. Olha que interessante. Mas ao colocarmos esse princípio em prática, por meio da graça de Cristo, expressaremos em nosso caráter os atributos divinos e demonstraremos esse amor, o amor de Deus, em todos os nossos relacionamentos com o próximo. Eu gostei demais desta citação de Ellen White e a mencionei aqui para que ela reforce em nós esta compreensão. Quando nós pomos em prática, quando nós obedecemos os 4 primeiros mandamentos, nós então desenvolvemos uma atitude espiritual que se manifesta em respeito e relacionamento com o nosso próximo. Assim, desta maneira, com esta certeza, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a lição da quarta-feira. Eu quero começar a lição da quarta-feira trazendo aqui uma reflexão que eu encontrei no auxiliar do professor. E já nós vamos encontrar aqui na própria lição, que tem como título, a quarta-feira, diferentes funções da lei de Deus. Mas olha que interessante. Aqui nos é dito que, vindo lá do auxiliar do professor, que a lei, ela nos oferece uma garantia de liberdade, ela funciona como um espelho que nos ajuda a ver as nossas falhas e defeitos, ela também serve como um sinal para onde ela aponta e também destaca as promessas de Deus, dando-nos capacidade para obediência. É muito interessante essa definição, esse resumo que fez o autor, lembrando que a lei de Deus que revela o seu caráter é também assim como ele é. Deus é santo, justo e bom, e assim também é sua lei. Paulo escreveu em Romanos 7,12 que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus reflete o seu caráter. Se Deus é santo, justo e bom, a sua lei também é santa, justa e boa. Ele faz questão de dizer que a lei ela é vista pelos outros autores bíblicos, e por vários deles, de maneira bem positiva. Aqui ele cita vários textos de Mateus, João, de Paulo. Ele também menciona os poemas bíblicos sobre a lei, destacando o Salmo 19 e o Salmo 119. Também serviu como letra de música, mais uma vez o Salmo 19. Aqui em Salmo 1 também nos lembra que ela é uma fonte de meditação dia e noite. A lei nos ajuda a ficar longe do mal e nos concede sabedoria, entendimento, saúde, prosperidade e paz. Quanta coisa linda que nós recebemos aqui como indicação vindas da palavra de Deus, Deuteronômio 4, de 1 a 6, Provérbios 2 e 3, capítulos 2 e 3. E aqui o autor, no corpo da lição, ele faz 2 menções muito interessantes. Primeiro, a lei de Deus é como uma cerca ou muro de proteção que cria um grande espaço livre para a nossa vida e mostra que além deste limite há perigo, há infelicidade, dificuldades, complicações e até mesmo morte. Eu sempre pensei na lei como um muro de proteção, como uma cerca, mas nunca havia pensado na lei como existe um muro, mas o espaço não é um espaço apertado, é um espaço amplo, e isso é verdade. A outra aplicação que o autor faz aqui no corpo da lição, abaixo do título da lição da quarta-feira, é que a lei também ela atua como uma placa de sinalização que aponta para Jesus, o único que pode nos salvar e que pode nos capacitar a vivermos em obediência. Então, de certa maneira, ele se alinha aqui com esses 4 pontos que eu trouxe lá do auxiliar do professor. E a pergunta 4 vai justamente destacar o texto de Tiago, capítulo 1, 23 a 25, onde Tiago menciona que se uma pessoa olha no espelho, ele vai logo se esquecer, ele não vai se lembrar, mas ele vai saber que alguma coisa não está bem, se caso não esteja bem com o seu cabelo, com a sua aparência. E ele chama a lei ali nesse texto de a lei perfeita, a lei da liberdade. Olha que lindo isso. Da mesma forma como um espelho, ele nos mostra algum problema que nós possamos ter, alguma coisa que precisa ser ajustada,
mas o espelho não tem a capacidade de consertar, de remover, de ajustar, ou mesmo de pentear nossos cabelos, de nos alinhar. Não, não tem. Mas ele mostra os problemas. E mostra, ele não oferece a solução, ele não tem a solução, mas ele mostra que algo precisa ser corrigido. O mesmo ocorre com a lei de Deus. A lei mostra que somos pecadores, mas não é da lei que vem o poder para a solução dos nossos pecados. Não é da lei que vem o perdão. A solução para os nossos pecados e o perdão vem única e exclusivamente da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Uma vez que a salvação é pela fé e não por obras, nos lembra aqui o autor, nem mesmo as obras da lei, nem uma tentativa de uma estrita obediência, alguns cristãos acreditam que por causa disso, como a lei não pode nos salvar, que a lei não tem mais importância e que a lei foi abolida. No entanto, não é isso que a Bíblia ensina. A lei nos ensina que a lei ela define sim o que é pecado. Mas erramos quando acreditamos que ela não existe mais necessidade de ser observada. A lei é o grande argumento em favor do Evangelho. Se a lei não nos mostra o pecado, não nos aponta o pecado, por que o Evangelho? Por que salvação? É porque a lei não foi abolida, é porque a lei não foi removida. A existência da lei, termina a lição aqui na quarta-feira, é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do Evangelho. Gostei dessa frase. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual nós precisamos do Evangelho. Eu fiz aqui um apontamento, eu quero ver que alguma coisa que eu encontrei também aqui na lição do auxiliar. E ele diz o seguinte: no Decálogo, os mandamentos 4 e 5 são apresentados em hebraico com comandos positivos. São os únicos 2 mandamentos que não começam com o não. Lembra-te do dia do sábado e honrar pai e mãe. Né? Eles estão na forma de um infinitivo absoluto, diz aqui o autor da lição, do auxiliar, e ele possui um significado legal. É um comando com uma promessa. Agora, olha que interessante o que ele vai dizer a respeito dos outros 8 mandamentos que começam com o não. Os outros mandamentos são expressos como comandos negativos que empregam a partícula de negação seguida de um jussivo. É uma forma imperfeita na língua hebraica. O que significa isso? Sugere essa forma transmite uma situação futura, portanto, uma promessa. Eu gostei disso aqui. Ele cita um exemplo de Juízes 6:23, onde Deus diz para Gideão, promete a Gideão: você não morrerá. Então, essa expressão, Deus está dizendo: olha, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve dizer mau testemunho. E Deus, então, com isso, ele não somente ele está indicando a conduta, mas ele está fazendo uma promessa que o povo, agindo assim, ele seria abençoado. A construção nessa frase de Juízes 6:23 é exatamente a mesma do Decálogo, onde a informação, onde o comando negativo, seguido de um jussivo, essa forma imperfeita, ela tem também um sentido de promessa, e eu gostei demais disso. Assim, os 10 mandamentos, diz Ellen White, são 10 promessas. 10 promessas. E ela afirma em Maior Discurso de Cristo, página 54, em toda ordem ou mandamento dado por Deus, há sempre uma promessa fundamentando-a. Olha que coisa linda. Deus não só dá ordem, ele dá também, conjuntamente com a ordem, vem a promessa. Que coisa maravilhosa, que lembrança linda de Deus, um Deus que se importa conosco, que tem um interesse, não só que nós vivamos segundo a sua palavra, mas que nos capacita para isso. Então, continuando a lição, aqui colocamos um ponto final na quarta-feira, e avançamos para a quinta, onde esse aspecto da promessa, ele é destacado, e aqui o autor cita Romanos 3, 20-24, dizendo que a lei nos traz o conhecimento do pecado, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, mas a nossa justificação vem pela graça
e a nossa salvação pela redenção em Cristo Jesus. Lembramos que a palavra dabar, que se refere aos mandamentos, ao decálogo, ela também significa promessa, como já vimos e estamos destacando. E devemos entender que o decálogo, como promessas de Deus, nos guiarão pelo caminho certo, para que ele possa então fazer coisas lindas e maravilhosas, e por isso nós devemos obedecê-lo. Um pensamento lindo que eu anotei aqui e serve para nós. A graça não muda a lei, nem anula a lei, mas a graça nos modifica, ela muda a nossa atitude para com a lei. Eu achei isso lindo demais. A graça, ela não anula a lei, ela não muda a lei, ela não dispensa a lei, mas ela muda a minha atitude para com a lei. E aqui, uma reflexão baseada em Romanos 10:4, onde nós lemos que Cristo, o fim da lei é Cristo. Esta palavra fim, do grego telos, não tem o sentido que com Cristo a lei terminou. Ele não é o fim da lei no sentido que com Cristo a lei valia, depois não tem mais necessidade de lei. Não é esse o sentido. Em vez disso, o significado é que Cristo é o objetivo, ele é a finalidade da lei. Esse telos, ele aponta para isso, para objetivo, para finalidade. Cristo é, de fato, o grande propósito pelo qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que crê nele é declarado justo. Nós somos imperfeitos, não temos condições de observar a lei. É muito interessante, irmãos, que Josué, no capítulo 24:19, diz: vocês não vão conseguir guardar a lei, mas nós só podemos. E o povo, não, nós vamos guardar. Irmãos, nenhum de nós está apto a guardar a lei perfeitamente. Só pela graça do Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ser habilitados por meio do seu Santo Espírito a cumprir a lei. Todas as suas promessas, todas as suas ordens, já mencionei e repito, Parábolas de Jesus, página 192, todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Que coisa linda, que Deus conforte o nosso coração, que nós possamos pedir a Deus para que Ele transforme a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a nossa imperfeição em obedecer a sua lei, que Ele transforme isso numa vida de obediência, numa vida de dedicação pelo seu poder e por meio de sua graça, que Ele nos faça homens e mulheres fortes. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. O estudo adicional, vou pedir para a produção colocar aí o primeiro parágrafo que aparece aqui na lição do estudo adicional da sexta-feira, que está em Patriarcas e Profetas, página 254, e diz assim: Deus pretendia fazer da ocasião em que pronunciaria a sua lei uma cena de impressionante e respeitável grandeza, à altura do exaltado caráter daquela lei. O povo precisaria compreender que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus devem ser consideradas com a maior reverência. Isso vale para nós ainda hoje. Quando Deus deu o decálogo, as 10 palavras, os mandamentos que são promessas, Deus não pensou só no povo de Israel, Ele pensou em toda a humanidade. E esse é um princípio eterno. O segundo parágrafo aqui, muito interessante, eu não vou ler por causa do tempo, mas vale a pena você dar uma olhadinha aí no segundo parágrafo. E eu vou agora para 4 perguntas para reflexão, para consideração, e eu vou ficar com a terceira, que diz assim: o que Deus nos ordena fazer, Ele nos capacita a realizar. Uma ênfase daquilo que já mencionamos. Ellen White afirma que todas as suas ordens são promessas habilitadoras, mencionamos isso, Parábolas de Jesus 192. Como aplicar essas promessas? Como aplicar essas promessas à nossa vida? Como nós podemos nos valer das promessas de Deus para que as suas ordens não soem apenas como ordens severas, secas, mas como promessas habilitadoras, capacitadoras. Meu irmão, minha irmã, se você está em luta com Deus, se você não tem prestado uma vida, um serviço de obediência ao Senhor, se você tem sido vítima do pecado e da fraqueza, coloque-se diante do Senhor, confesse o seu pecado, busque a graça e a misericórdia do Senhor. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós, por sua própria força, pode obedecer a Deus, mas a graça do Senhor nos habilita, e é o que eu desejo para você e para mim, e assim eu espero e convido você
para a oração de encerramento. Pai querido, abençoa-nos em nosso relacionamento contigo e com o próximo. Obrigado, Senhor, por essa lição tão especial que nos ajudou a recordar as funções da lei, os objetivos da lei, a santidade da lei, mas acima de tudo, como ela também nos aponta os nossos pecados, mas mais ainda nos aponta a solução, nos aponta para Cristo, em nome desse Cristo maravilhoso que eu te peço bênçãos e bênçãos sobre nós, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus.